Eu te dou 2 semanas para arrumar as malas, disse minha sogra com um sorriso sarcástico. Já colocamos o seu apartamento à venda. Eu sorri e mostrei um documento. Minha avó me deixou 2 casas a mais. De repente, as risadas se apagaram. Oi, antes de começar, conta pra gente de onde você está assistindo. Já se inscreveu no canal e deixou seu like? Aproveite o episódio. A colherzinha tilintou contra o pires como um pequeno sino anunciando o início da batalha. Bárbara deixou a xícara de lado e me olhou com aquela expressão que ela acreditava ser vitoriosa. Sempre me surpreendeu essa habilidade dela, o olhar de cima, mesmo sentada à mesa. Raquel, você tem 2 semanas para arrumar as malas, disse minha sogra com um sorriso venenoso, enquanto se endireitava na cadeira. Já colocamos o anúncio para vender o seu apartamento. A cozinha ficou em silêncio. Pela janela entrava a luz de abril, que brincava em reflexos sobre o velho aparador de mogno que tinha pertencido à minha avó. Na mesa estavam Bárbara e eu, junto com seu filho Adão e sua esposa grávida, Rubi. O rosto de Rubi mostrava desconforto, e os olhos de Adão se moviam inquietos, como os de uma criança fazendo algo errado. Já decidimos tudo entre nós, continuou Bárbara, enquanto estendia alguns papéis sobre a mesa. Adão e Rubi precisam se preparar para a chegada do bebê. Eles precisam de um bom apartamento. E você? Para que precisa de um apartamento tão grande se está sozinha? Pode alugar algo menor. A sua ganância te trai, Bárbara disse, sentindo uma gota de suor frio escorrer pela minha coluna sob a camisa. Você esqueceu de um pequeno detalhe. Não seja insolente, levantando a voz, ela começou a mexer nervosamente no seu colar de pérolas falsas. Esse apartamento é da família. E quem decide aqui somos nós. Fiquei olhando as folhas de chá girando na xícara. 5 anos atrás, quando meu marido Marcos morreu, os pais dele já haviam tentado me tirar do apartamento, mas naquela época minha avó ainda estava do meu lado. Agora ela não estava mais. Inês se foi em silêncio, dormindo, há 3 meses, me deixando sozinha diante dessa matilha. Ainda lembro nossa última conversa séria. Era uma tarde de fevereiro, a neve caía lentamente lá fora. Minha avó estava sentada na poltrona, enrolada no cobertor que eu mesma tinha feito para o aniversário de 70 anos dela. Raquel, sua voz era suave, mas firme. Não esqueça do que eu te falei sobre os papéis. Eles vão querer pegar o apartamento assim que eu não estiver mais aqui. Vovó, não diga isso. Escute bem. O apartamento está no seu nome, é um fato legal. Mas para eles nunca é o suficiente. Vão tentar dizer que foi um erro, que eu já não estava em minhas faculdades. Ou ela sorriu ironicamente, mas estou mais lúcida do que nunca, Raquel. E eu preparei tudo. Saí dos meus pensamentos quando Bárbara bateu na mesa com a palma da mão. Claro que vamos te dar uma compensação. 200 mil. Vai te ajudar a começar. Eu disse isso como se estivesse fazendo um presente da realeza. Rubi acariciava a barriga redonda com nervosismo. Nos olhos dela, percebi uma sombra de dúvida, talvez até compaixão. Mas ela não disse nada. Segui a decisão do grupo. Raquel, entenda, Adão finalmente falou, isso é o melhor para todos. O bebê precisa de um lugar adequado. O bebê. Repeti, me levantando, um momento. Saí da cozinha e fui direto para o escritório da avó, onde ela guardava os documentos na velha escrivaninha. Sabia exatamente o que procurar. A avó havia deixado tudo organizado em pastas, com cada papel assinado e com instruções claras. A moda antiga, tudo no lugar. Quando voltei para a cozinha com uma pasta marrom escura, Bárbara me olhava com um ar teatral, fixando os olhos no seu relógio dourado. Vamos ficar aqui até a noite? Temos um compromisso com a imobiliária. Sorri e tirei um documento da pasta. A avó me deixou 2 casas a mais. As risadas se apagaram de repente, como se alguém tivesse apertado o botão de pausa. O que você está dizendo? Bárbara estreitou os olhos, tentando ler os papéis que eu coloquei sobre a mesa. A casa no Passeio de las Acacias. Só passei o dedo pelas linhas do documento, aquela que fica bem em frente, atravessando a rua.
E a casa do lago. Ah, e esse apartamento também está no meu nome, não no da família. Aqui estão as notas do registro de propriedade, o título de posse, o testamento assinado em cartório. Tudo em ordem, legal e sem discussão. O rosto de Bárbara ficou tão pálido quanto um fantasma, enquanto Adão começou a bater os dedos na mesa, nervoso. Isso é falso! Gritou minha sogra, embora sua voz não soasse mais tão segura como antes. Não, Bárbara, não é. Tudo foi feito em vida da avó, e está legalizado. E para garantir, aqui está também o relatório de uma perícia independente que confirma a autenticidade da assinatura dela. E uma gravação em vídeo da conversa com o notário. Eu tirei um pendrive da pasta, bem educativa, por sinal. Adão se levantou tão rapidamente que a cadeira caiu para trás. Mãe, vamos embora, puxou Bárbara pelo braço, que ainda estava de boca aberta, precisamos conversar sobre isso. Uma propriedade no Passeio de las Acacias? Sussurrou ela, ainda incrédula, mas isso vale uma fortuna. Eu sei, eu assenti, a avó era uma mulher muito sábia. Rubi continuava sentada, imóvel, com os olhos bem abertos, olhando de mim para a sogra. Na expressão dela vi surpresa e talvez algo mais. Respeito? Nós vamos embora. Gritou Bárbara para Rubi, você também. Mas quando os três se dirigiam para a saída, toquei suavemente a mão de Rubi. Quer ficar? Podemos conversar um pouco. Bárbara puxou o braço da nora, mas Rubi se endireitou de repente. Eu fico. Preciso descansar, o disse baixinho, mas firme, se soltando. Raquel e eu vamos falar sobre o bebê. Como quiser, cuspiu Bárbara entre os dentes, e saiu com Adão, batendo a porta com força. Ficamos sozinhas. Rubi e eu. E aquele bebê que ela carregava dentro, que estavam usando como peça em um jogo sujo por causa de uma propriedade. O chá ainda está quente, eu disse a ela, sorrindo, e eu tenho uns bolinhos de maçã que a avó fazia. Rubi se sentou, apoiando as mãos na barriga como se estivesse protegendo o bebê. Eu não sabia de nada, eu sussurrou, sério, eu não sabia. A observei com mais atenção. No rosto pálido dela, surgiram sardas, e sob os olhos, marcavam-se sombras de cansaço. A gravidez não estava sendo fácil, isso era óbvio. Eu acredito em você, eu servi uma xícara de chá fresco, eles sempre sabem esconder as coisas. Principalmente de quem acham que não pode tomar decisões. Rubi pegou a xícara com as mãos tremendo. Adão me disse que era só um trâmite. Que você já queria se mudar, que estava muito difícil manter um apartamento tão grande sozinha. Ela ficou em silêncio, como se de repente entendesse o absurdo daquelas palavras. E você acreditou nisso? Simplesmente não fiz perguntas, murmurou Rubi, abaixando o olhar. Bárbara sempre toma todas as decisões. E se você tentar discutir, tudo fica pior. Suspirei. Nos 5 anos desde a morte de Marcos, aprendi bem como minha sogra se comportava. Primeiro vinham os comentários sutis, depois as ameaças diretas. Mas a avó sempre me protegeu. Inés, com sua aparência frágil, sabia como colocar qualquer um no lugar com uma única frase. E aquela casa no Passeio de las Acacias? Perguntou Rubi baixinho, me tirando dos meus pensamentos. Você a viu na primeira vez que nos visitou. É a branca, com colunas e uma varanda, bem do outro lado da rua. Me aproximei da janela e apontei para o prédio que ficava em frente. Uma casa de 3 andares. A do Passeio de las Acacias. Mas não está dividida em apartamentos? Sim, em 8. Mas o prédio todo pertence à nossa família, eu corrigi-me imediatamente, bem, agora a mim. A avó herdou de seu pai, que era arquiteto. Nos anos 20 quase perdeu tudo, mas alguns contatos antigos ajudaram. Depois veio a guerra, e depois a reconstrução. Enfim, uma longa história. Rubi olhava assombrada, primeiro para mim e depois para o prédio atrás do vidro. E durante todo esse tempo ela não contou isso a ninguém. Depois que tentaram tirar a casa dela e este apartamento, a avó ficou muito reservada.
Houve confusão com golpistas. Ela me contou que a ameaçaram, que tentaram assustá-la. Desde então, não falava sobre suas propriedades e só confiava em poucas pessoas. E confiou em você. Sim, eu voltei a me sentar e peguei um bolinho. Ela dizia que eu era a única da família que via uma casa não como um bem de mercado, mas como um lar. Um lugar para viver, não para ganhar dinheiro. Ficamos em silêncio. Um carro passou lá fora e, no pátio ao lado, alguém gritava. A vida na cidade continuava seu curso, alheia às nossas pequenas tragédias. E agora, o que você vai fazer? Perguntou Ruby, mordendo o bolinho. Com as casas. Dei de ombros. Primeiro, colocar os papéis em dia, pagar impostos e taxas. A avó deixou tudo impecável, mas eu preciso me atualizar. Ah, e tem vários apartamentos vazios. Precisam de uma boa reforma, claro. Ruby se tensionou de repente, como se esperasse um golpe. Você vai me expulsar, né? Depois de tudo isso. Bárbara não vai me perdoar por ter ficado com você. Olhei para ela, surpresa. Expulsar você? De onde? Do apartamento onde moramos. É da Bárbara. Adã e eu estamos lá e com a condição de que... Ela parou, procurando as palavras. De que façam o que ela manda, eu completei por ela, e Ruby assentiu. Meu Deus, ela realmente tem o controle de todos. Adã diz que não tem outra opção. Que não temos escolhas. Ele não consegue encontrar um bom trabalho, sempre com projetos que não dão certo. E você? Trabalha? Trabalhava, eu disse, acariciando a barriga, em uma floricultura, era florista. Mas Bárbara dizia que isso não era sério, que eu tinha que pensar no futuro do bebê. De repente, lembrei da primeira vez que conheci Ruby, no aniversário de Adã. Ela trouxe um arranjo floral lindo, que só fez provocar o incômodo de Bárbara. De novo com seus arranjos. E, no entanto, era claro que a garota tinha talento. Sabe? Me recostei na cadeira, tenho uma proposta para você. Nesse momento, a campainha tocou. Insistente, aguda, sem parar. Eu sabia quem era. Parece que querem interromper nossa conversa. Eu sorri para Ruby, mas fique tranquila. Agora você tem opções. Abri a porta. No umbral estavam Adã, com o rosto deformado pela raiva, e Bárbara, ofegante como se tivesse acabado de correr. Solta minha nora imediatamente. Disparou ela, tentando entrar à força. Fiquei calma na entrada, bloqueando a passagem. Ruby decide onde quer estar. E, por sinal, vocês estão na minha casa. Eu não os convidei para entrar. Você. Balbuciou Bárbara, sem encontrar palavras. Mãe, espera. Adã a afastou e avançou. Raquel, vamos ser razoáveis. Podemos conversar. Eu entendo que não começamos bem. Não começamos bem? Soltei uma risada seca. Vocês vieram me tirar da minha própria casa e agora querem que conversemos tranquilamente. Escuta, ele abaixou a voz. Mamãe exagerou. Sim, mas podemos chegar a um acordo. Esses documentos são legais, mas, no final, somos família. Precisamos nos apoiar. O tom dele começou a soar suplicante, o mesmo que usava com Marcos para pedir dinheiro para seus eternos empreendimentos fracassados. Família, você diz? Me apoiei no batente da porta. E onde estava essa família quando a avó adoeceu, quando eu precisei passar noites inteiras cuidando dela, procurando médicos, remédios? Onde estava sua mãe quando tivemos que consertar o telhado da casa do lago? Onde estavam todos vocês quando eu fiquei sozinha enfrentando contas, documentos e inquilinos que não pagavam? Adã abaixou o olhar e se mexeu desconfortável. Cada um tinha suas coisas, Raquel. Não podíamos abandonar tudo. Claro que não o assenti, e por isso, agora não venham falar de apoio e família. Vocês fizeram suas escolhas naquela época. Agora eu faço a minha. De repente, Ruby apareceu atrás de mim. Parou ao meu lado, ereta e decidida.
Adão, eu quero ficar mais um tempo aqui, eu disse com firmeza. Raquel me propôs uma ideia para trabalhar e viver. Que ideia? Que trabalho é esse? Interveio Bárbara. Você está louca? Uma mulher grávida deve ficar em casa. Eu quero voltar para a floricultura. O Rubi falou baixo, mas com uma segurança que eu nunca tinha ouvido antes, e Raquel me ofereceu uma opção com um lugar para morar. Uma opção digna, não aquele quartinho que você queria que eu aceitasse. Que lugar? O que você está dizendo? Adão não entendeu nada, e olhava de Rubi para mim, confuso. Na casa do Passeio de las Acacias, desocupou um bom apartamento de 2 quartos no 2º andar, com uma janela enorme. Tem vista para o parque, tetos altos e vizinhos tranquilos. Eu sorri. Acho que com o bebê vocês ficariam bem lá. E com um preço bem razoável. Você está nos oferecendo um apartamento? Adão me olhou como se eu tivesse dado um tapa nele. Não a mim. Para a empresa administradora. Com contrato, tudo legal. Nada de descontos por ser família ou favores. Só uma relação profissional. Como você se atreve? Estourou Bárbara. Meu filho não será seu inquilino. Bom, eu dei de ombros, então procure em outro lugar. Aliás, os preços nesse bairro subiram 30% no último ano. Boa sorte com isso. Eu estava prestes a fechar a porta, mas Rubi me segurou pelo braço. Espera, virou-se para o marido. Adão, é uma boa opção. Você mesmo dizia que precisamos de algo nosso, longe da sua mãe. Sim, mas... Olhou para Bárbara, que já estava vermelha de raiva. Nada de o mais, disse Rubi, eu quero esse apartamento. Quero uma vida normal para o nosso filho. Sem gritos ou joguinhos sujos. Você pegou o descaramento dela. ou Bárbara me apontou com o dedo. Algumas horas com ela e você já se acha com direito a tudo. Não, Bárbara. O Rubi se endireitou, cravando o olhar. Simplesmente percebi que existem outras opções. E eu quero explorar essas opções. Adão olhava de um lado para o outro, completamente confuso, sem saber de que lado ficar. Amanhã, eu disse finalmente, a gente conversa amanhã. Agora vamos, Rubi. Eu fico mais um tempo, respondeu ela, vou de táxi mais tarde. Não vamos esperar você, resmungou Bárbara. Não precisa, respondeu Rubi com calma, eu consigo chegar sozinha. Quando finalmente foram embora, Bárbara murmurava algo entre os dentes, e Adão parecia completamente perdido. Rubi e eu voltamos para a cozinha. Agora eles vão fazer um escândalo, eu falei. Já fizeram, mais de uma vez. O deu de ombros, mas sabe de uma coisa? Hoje percebi que posso escolher. Que não preciso sempre obedecer. Sorri para ela. Minha avó costumava dizer, uma casa não são apenas paredes, são as oportunidades que você cria. Quer que eu te mostre o apartamento? Propus, é muito bonito, só precisa de um pequeno conserto. Sim, ou ela disse com um brilho nos olhos que eu nunca tinha visto, eu adoraria. Cruzamos a rua e caminhamos até a Casa Branca com colunas. Um prédio imponente que, apesar da pintura desgastada e dos sinais do tempo, ainda conservava sua dignidade. Já restavam poucos assim na cidade, com molduras na fachada, janelas grandes e portais amplos onde antes havia vasos de cerâmica e espelhos com molduras pesadas. Sempre adorei essa casa, confessou Rubi, levantando a cabeça para olhar os detalhes arquitetônicos, mas nunca imaginei que um dia poderia viver aqui. Minha avó dizia que aqui funcionou um hospital, eu contei enquanto abria a porta com uma chave antiga, e no sótão estavam os arquivos do conservatório. Dentro, fomos recebidas por uma penumbra fresca e o cheiro de madeira antiga. Uma escada larga, com um corrimão delicado, conduzia para os andares superiores. Os degraus de mármore estavam um pouco rachados em algumas partes, mas ainda conservavam sua elegância. No andar de baixo mora Yanet, uma ex-colega da minha avó, expliquei enquanto subíamos, ela dava aulas de História da Arte. Agora está aposentada, mas às vezes dá aulas particulares. No 2º andar, tem este apartamento vazio e o ateliê de Joana, que costura figurinos teatrais. Uma mulher encantadora. Rubi me ouvia com os olhos brilhando.
Como se eu estivesse contando um conto. E quem mais mora aqui? Principalmente pessoas cultas. Professores, médicos, artistas. Minha avó alugava os apartamentos por preços mais baixos que o normal, mas com uma condição de manter o espírito do prédio. Espírito? Um ambiente de respeito e apoio mútuo. Nada de festas barulhentas, visitas suspeitas ou confusões estranhas. Minha avó dizia que uma casa deveria continuar sendo um lar, não só um lugar para dormir. Chegamos ao segundo andar. Tirei uma chave e abri a porta número 5. Este é o apartamento. Os últimos inquilinos se mudaram há um mês. Um casal de idosos que foi morar com a filha, nos arredores. Por dentro, o apartamento era mais espaçoso do que parecia. Tetos altos com molduras, janelas grandes no vão da janela de onde se via o antigo parque. Claro, fazia muito tempo que não passava por uma reforma. O papel de parede estava desbotado, o piso de madeira estalava em alguns lugares e a cozinha ainda tinha um fogão a gás velho, parecendo de outra época. Faz falta consertar algumas coisas, só passei a mão por uma parede onde se via uma mancha de umidade, mas é lindo. Ruby se aproximou da janela, olhando o parque lá embaixo e o céu tingido pelo pôr do sol. Aqui eu poderia montar meu ateliê. De flores, sim, mas talvez algo mais também. Sempre sonhei em ter algo meu. Ela tinha aquele brilho nos olhos. O brilho das oportunidades que antes pareciam impossíveis. Então você gostaria de morar aqui? Perguntei. Muito. Ou ela se virou para mim, se for possível, quanto custaria o aluguel? Eu disse um valor, mais ou menos a metade do preço normal da região. Ruby arregalou os olhos, surpresa. Mas isso e é quase nada para um lugar assim. Política da avó. Sorri, para ela, as pessoas eram mais importantes que o dinheiro. Claro que tem condições. Contrato por 1 ano, com possibilidade de renovação, a reforma fica por conta de vocês e vocês devem fazer parte da comunidade. Participar da vida do prédio, ajudar os vizinhos se precisar. Tem uma reunião mensal onde as coisas do prédio são decididas. Ruby ficou um momento olhando pela janela. Sabe, isso é muito parecido com o que eu imaginava para a vida adulta quando era criança. Uma casa própria, bons vizinhos, um trabalho que eu gosto. E Adam? O que ele vai achar? A expressão dela mudou. Não sei. É complicado. Depende do que a mãe dele disser. Você disse que ele não encontra trabalho? Sim, suspirou, já são 3 anos. Primeiro tentou algo com tecnologia, depois quis vender propriedades, depois se meteu com criptomoedas. Agora nem sei bem o que ele faz. Bárbara dá dinheiro para ele, mas só para o que ela acha que está certo. Então eu me aproximei e coloquei a mão no ombro dela. Ouça, Ruby. A decisão é sua. Eu não vou me meter no seu relacionamento. Mas se decidir que quer morar aqui, esse apartamento é seu. Com Adão ou sem ele. Ela se estremeceu. Você acha que sem ele? Acho que você sempre tem que ter essa opção. Sempre. Continuamos percorrendo o apartamento, comentando como ele poderia ser reformado. Os olhos de Ruby se iluminaram com ideias: onde colocar os móveis, quais cores usar, onde colocar uma mesa de trabalho para a floricultura. Ela falava com tanta empolgação sobre o futuro quarto do bebê que eu soube na hora, e na cabeça dela, ela já havia se mudado. Depois fomos visitar Joana, a vizinha do mesmo andar. Uma mulher elegante, com cerca de 60 anos, com os cabelos grisalhos perfeitamente presos, nos recebeu em seu apartamento que havia sido transformado em ateliê. Havia tecidos pendurados por toda parte, manequins de costura e uma grande mesa cheia de moldes. Então agora você é a dona. Disse Joana com um sorriso. Inés dizia que deixaria a casa em boas mãos. Faço o possível para estar à altura, eu respondi, apresentando Ruby. Você é florista? Joana se animou ao ouvir isso. Que interessante. Justo estou trabalhando nos figurinos para uma peça de teatro. Preciso incluir elementos florais.
Você poderia me ajudar com ideias? Elas começaram uma conversa animada sobre figurinos teatrais e arranjos florais. Eu as observava, vendo como Ruby se transformava diante dos meus olhos. De uma mulher insegura e apagada para uma profissional cujo critério estava sendo valorizado. Quando finalmente nos despedimos de Joana, Ruby estava radiante de felicidade. Ela me propôs trabalharmos juntas nesse projeto ou me disse animada ao sairmos do prédio, não fazia algo assim desde que saí da faculdade. Viu? E você aí preocupada ou sorri para ela. Voltamos para o meu apartamento e pedi um táxi para Ruby. Enquanto esperávamos, de repente ela me perguntou: e o que vai ser da casa do lago? É uma casa antiga nos arredores, eu expliquei, agora está fechada, precisa de uma reforma completa. A avó ia lá todos os verões, até alguns anos atrás. Ela dizia que o ar daquele lugar era único. Seria ótimo restaurá-la, disse Ruby, com um olhar sonhador, as crianças ficam bem estando em contato com a natureza. O táxi chegou, e nos despedimos. Ruby me abraçou. Foi inesperado, mas muito sincero. Obrigada, eu disse baixinho, por me mostrar que há outra forma de viver. Depois que ela foi embora, fiquei muito tempo sentada na cozinha, revisando os papéis da avó e pensando o quão estranha tinha sido aquele dia. De manhã, tentaram me expulsar da minha própria casa, e à noite eu já havia oferecido um apartamento à esposa do mesmo homem que quis me desalojar. A avó certamente teria dado risada. Ela sempre dizia que a vida adora dar reviravoltas inesperadas. O telefone tocou por volta das 11 da noite. Achei que fosse Ruby, mas na tela apareceu o nome do advogado da avó, Alonso. Raquel, desculpe por ligar tão tarde ou sua voz estava tensa, mas tenho uma informação que não pode esperar. Hoje vieram me procurar Bárbara e o filho dela. Perguntaram se é possível contestar o testamento da sua avó. Suspirei. Era de se esperar. Qual é o argumento? Eles dizem que Inés não estava em suas faculdades quando assinou os documentos. Que ela foi pressionada. O de sempre fez uma pausa, mas não tem nenhuma chance, Raquel. Com a sua avó, tudo foi deixado bem amarrado. Há laudos médicos, gravações com o notário, testemunhas. Está tudo dentro da lei. Obrigada, Alonso. Já imaginava que tentariam. Tem mais uma coisa, continuou ele, eles mencionaram uma mulher grávida. Disseram que ela tem direito a uma parte da herança por ser a mãe do futuro herdeiro. Não pude evitar soltar uma risada. Ela é a esposa do Adam, meu cunhado. Não tem nada a ver com a herança da minha avó. Eu sei. Mas se prepare, podem tentar usar esse argumento. Só queria te avisar. E além disso, Inés me pediu para te entregar algo pessoalmente, caso essa situação acontecesse. O que seria? Não por telefone. Posso passar amanhã por volta das 10? Claro, te espero. Desliguei o telefone e fui até a janela. Na casa em frente, algumas janelas ainda estavam acesas. Atrás de uma delas, a silhueta de Joana se movia, provavelmente trabalhando em seus figurinos. Em outra, via-se a figura de um homem mais velho escrevendo em sua mesa. Um professor de história, como minha avó costumava contar. A casa seguia seu ritmo tranquilo, pausado. Fiquei observando as janelas e pensando no que minha avó tinha preparado para mim. Que outra surpresa ela teria deixado? E o que me esperava nos próximos dias, quando Bárbara iniciasse uma guerra aberta pela herança? O telefone tocou novamente. Desta vez era Ruby. Raquel, desculpe por ligar tão tarde ou sua voz tremia, aqui está tudo. Bárbara está fora de si. Ela diz que vai me expulsar de casa, que sou uma traidora. Adam não sabe em quem acreditar. Você está bem? Perguntei, preocupada. Sim, só que é um pouco assustador. Ela grita que vai deserdar Adam se ele apoiar a história do apartamento. E ele? O que diz? Nada claro. Às vezes ele dá razão a ela, outras vezes diz que precisa pensar. Não sei o que fazer. Fechei os olhos por um momento.
Vi o rosto da minha avó na minha mente, sereno, sábio, com aquele sorriso sutil nos cantos. O que ela faria em uma situação como essa? Ruby, você tem onde passar a noite? Em casa de alguma amiga? Sim, na casa de uma colega da floricultura. Mas não quero envolver mais ninguém nisso. Então venha para minha casa. Tenho um quarto de hóspedes. Você fica esta noite e amanhã, com a cabeça fria, vemos o que fazer. Sério que posso? Sua voz carregava uma ponta de esperança. Claro. Te espero. Desliguei e fui preparar o quarto. Já começava a montar um plano na minha cabeça. Amanhã, Alonso viria com o segredo que minha avó lhe confiara. Depois, teria que falar com o administrador do prédio para ajustar os detalhes do aluguel para Ruby. Também decidi ligar para os meus sócios de negócios. Talvez pudessem oferecer um emprego de verdade para Adam. Algo real. Não mais outra tentativa fracassada. O dia prometia ser intenso. Mas, por algum motivo, eu me sentia segura. Minha avó não apenas me deixou casas. Ela me deixou a oportunidade de mudar minha vida e a de outros. E eu pensava em aproveitar. A manhã seguinte começou com o aroma de café recém-feito e passos suaves pela cozinha. Abri os olhos, por um instante, não lembrei dos acontecimentos do dia anterior. Olhei para o relógio, eram 8 horas. Coloquei o roupão e saí do quarto. Ruby estava na cozinha. Preparava algo no fogo. Uma omelete estalava na frigideira, as torradas já estavam na mesa, e a cafeteira enchia o ar com um cheiro delicioso. Bom dia, sorriu ela, espero que não se incomode com eu ter começado a cozinhar. De jeito nenhum eu me sentei à mesa, observando como ela se movia com destreza na cozinha, não sabia que você cozinhava tão bem. Foi minha avó que me ensinou. Ruby serviu a omelete nos pratos, trabalhava como cozinheira em uma casa de repouso para idosos. Ela sempre dizia que uma boa manhã começa com um bom café da manhã. Tomamos o café em silêncio, confortáveis, observando pela janela a cidade que começava a acordar. O dia prometia sol, apesar do frescor de abril. Como você está? Perguntei, finalmente. Melhor. O Ruby mexia o café pensativa. Ontem Adam me ligou 3 vezes. Primeiro gritou, depois pediu para eu voltar, e no final sugeriu que encontrássemos um meio-termo. E você? O que disse a ele? Nada muito claro. Disse que precisava de tempo para pensar. Ele não está acostumado com isso. Sorriu com um pouco de ironia. Normalmente eu aceito na hora ou fico em silêncio. Dessa vez, disse o que pensava. No rosto dela havia uma expressão de surpresa, como se nem ela mesma acreditasse na sua própria coragem. O timbre interrompeu nossa conversa. Olhei para o relógio, eram 9h30. Alonso sempre chegava um pouco antes. Deve ser o advogado da minha avó. Disse, temos algo importante para conversar. Vou embora, não quero incomodar. O Ruby começou a arrumar a mesa. Não precisa. Fique na sala ou descanse um pouco. Não convém se estressar no seu estado. Abri a porta e lá estava Alonso, um homem alto, grisalho e elegante, com um terno escuro. Mas ele não estava sozinho. O acompanhavam um jovem com uma pasta de documentos e uma mulher corpulenta de meia-idade, com cara de poucos amigos. Bom dia, Raquel, disse Alonso, visivelmente tenso. Desculpe pela surpresa, mas estes são representantes de uma suposta comissão de assuntos hereditários. Insistiram para vir comigo. De imediato, soube do que se tratava. Bárbara não tinha perdido tempo. Entrem. Eu abri a porta completamente e os deixei entrar. Nos sentamos na sala. Ruby me lançou um olhar interrogativo e, em silêncio, se retirou para o quarto de hóspedes. Bem, começou a mulher, que se apresentou como Celeste, especialista em disputas por herança. Recebemos uma denúncia sobre possíveis irregularidades na elaboração do testamento de Inés Blanco. Os denunciantes afirmam que ela foi pressionada e que não estava em condições mentais de tomar decisões conscientes. Quem são os denunciantes? Perguntei, embora já soubesse a resposta.
Essa informação é confidencial, respondeu Celeste de forma firme, mas Alonso interveio. Bárbara e Adam Grau disse com firmeza, e todos sabemos que isso é uma mentira completa. Inés tem 3 laudos médicos independentes que confirmam sua total capacidade mental. Os documentos podem ser falsificados ou retrucou Celeste. E as credenciais deles também, o soltou Alonso com uma dureza inesperada. Posso ver a sua identificação? Ela hesitou por um segundo e, por fim, retirou de má vontade uma credencial. Alonso a examinou atentamente. Raquel se voltou para mim. Celeste trabalha para o escritório O Direito Familiar. É uma firma privada, não uma instituição oficial. Ela não tem autoridade para realizar inspeções ou exigir documentos. O rosto de Celeste ficou vermelho. Agimos em nome da família, alegou ela, e temos motivos válidos para pedir acesso ao expediente. Por via judicial, respondeu Alonso sem se abalar. Se duvidam da legalidade do testamento, apresentem uma demanda formal. Enquanto isso, peço que saiam da casa da minha cliente. O jovem que acompanhava Celeste parecia desconfortável. Nem chegou a abrir sua pasta. Vamos embora, Celeste o disse em voz baixa, precisamos preparar primeiro a demanda. Ela me lançou um olhar carregado de raiva, mas, finalmente, se levantou. Voltaremos, o advertiu, com uma ordem judicial. Quando a porta se fechou atrás deles, Alonso soltou um suspiro cansado. Desculpe por essa cena, Raquel. Eles me interceptaram na entrada e praticamente se impuseram. Não se preocupe, Alonso. Já imaginava que Bárbara não se renderia tão facilmente. Eles podem apresentar uma demanda, sim, o alertou o advogado, mas não tem nenhuma chance. Inés foi muito cuidadosa com tudo. Ele tirou um envelope grosso de sua maleta. Isso é o que mencionei ontem. Sua avó me pediu para te entregar pessoalmente, caso surgisse algum problema com a herança. Peguei o envelope. Nele, com a letra da minha avó, estava escrito, Raquel. Abrir quando chegar o momento. O que tem dentro? Perguntei. Não sei, respondeu Alonso, balançando a cabeça. Inés não quis dizer. Mas ela estava convencida de que isso te ajudaria a lidar com qualquer situação. Abri o envelope com cuidado. Dentro, havia várias fotos, uma folha de papel amarelada e uma memória USB. Nas fotos, aparecia uma jovem Bárbara com um homem desconhecido. Eles estavam abraçados à frente do mar. Em outra, estavam em um restaurante, de mãos dadas. Virei uma das fotos e no verso, com a letra da minha avó, estava escrito Bárbara e Jacobo. Ano 1987. Quem é Jacobo? Perguntei, mas Alonso deu de ombros. Não faço ideia. Mas pela data, parece que foi antes do Adam nascer. Desdobrei a folha de papel. Era uma carta dirigida a Bárbara, assinada por esse tal Jacobo. Pelo conteúdo, parecia que eles mantinham uma relação muito próxima. Ele pedia para ela se divorciar para que pudessem ficar juntos. Vejam só, murmurei, então Bárbara teve um caso. Talvez sua avó tenha guardado isso como uma espécie de seguro, ou sugeriu Alonso, veja o que tem na memória. Liguei o computador e conectei ao USB. Havia uma gravação de áudio. Apertei o botão de reprodução e ouvi a voz da minha avó. Raquel, se você está ouvindo isso, é porque Bárbara finalmente decidiu contestar minha decisão. Eu já esperava por isso. Ela sempre foi ambiciosa com dinheiro e propriedades, embora tente disfarçar falando sobre valores familiares. Nessa memória, você encontrará a gravação de uma conversa que tive com ela há 5 anos, logo após a morte de Marcos. Foi a primeira vez que ela tentou reivindicar o apartamento. Gravei a conversa sem que ela soubesse. Não foi elegante, mas foi necessário. Acho que você vai se interessar pela parte em que ela admite que Adam pode não ser filho de seu pai oficial. Isso explicaria por que ela se empenha tanto em garantir o futuro econômico dele. Desculpe, Raquel. Use essa informação com inteligência. Não estou dizendo para chantageá-la, mas se precisar se defender, não hesite.
Além disso, no meu aniversário de 80 anos, me submeti voluntariamente a uma avaliação psiquiátrica completa. O laudo está na pasta Documentos. Estava em pleno uso das minhas faculdades quando redigi o testamento. Sabia exatamente o que estava fazendo. Cuide-se, minha querida. E lembre-se, uma casa deve unir as pessoas, não dividi-las. A gravação terminou e o quarto ficou em silêncio. Vejam só, disse Alonso finalmente, Inés tinha tudo planejado. Como sempre eu a senti, sentindo um nó na garganta, sempre estava um passo à frente. Nesse momento, Ruby apareceu cautelosamente pela porta. Desculpa, eu disse, um pouco constrangida, não queria ouvir, mas acabei ouvindo sobre o Adam. Suspirei. Tudo estava se complicando mais do que eu imaginava. Entra, senta-se, eu a convidei, isso também te diz respeito. Ruby se sentou na beirada do sofá, acariciando a barriga com um gesto nervoso. Então, Adam pode não ser filho do pai dele. Ela falou em voz baixa, como se temesse que as paredes escutassem. Parece que sim, eu mostrei-lhe as fotos, sua sogra levava uma vida dupla, pelo visto. Ruby observou as imagens por um tempo, depois me olhou com um olhar sério. Sabe? Isso explica muita coisa. Bárbara sempre foi obcecada para que Adam tivesse mais do que todo mundo. Que merecia um tratamento especial. Agora entendo por quê. Culpa-o a sentir. E o que você vai fazer com essa informação? Perguntou Ruby. Fiquei pensando. Minha avó me deixará uma carta poderosa nessa guerra contra Bárbara. Com apenas uma sugestão, eu poderia fazer ela recuar. Mas será que eu realmente queria usar isso? Por enquanto, nada, eu respondi, vou guardar isso como um plano B. Talvez Bárbara repense, sem eu precisar pressioná-la. Alonso assentiu com aprovação. Boa decisão. De qualquer forma, legalmente você está com tudo em ordem. Se eles entrarem com a ação, vamos ganhar. Mas com isso nas mãos, duvido que queiram arriscar um julgamento público. Ele começou a pegar seus papéis e se levantou. Vou preparar todos os documentos necessários caso decidam processar. E você, Raquel, tome cuidado. Bárbara é uma rival perigosa. Quando o advogado foi embora, Ruby e eu ficamos sozinhas na sala. Ela parecia pensativa, um pouco triste. Em que está pensando? Perguntei. Em que a gente nunca termina de conhecer as pessoas, ou suspirou, Bárbara sempre tão correta, tão moralista, falando sobre valores familiares. E olha ela. As pessoas são mais complexas do que parecem, eu comentei, todo mundo tem seus segredos. Ruby então se endireitou e me olhou com determinação. Quero alugar aquele apartamento no Passeio de las Acacias. Decidindo Adão ou não. Você tem certeza? Sim. Eu preciso de um lugar que seja meu. Onde eu possa decidir como viver, trabalhar, criar meu filho. E Adão? Vou deixar ele escolher. Pode vir comigo ou ficar com a mãe. Mas tem que ser uma escolha dele. Sorri. Eu gostava dessa nova Ruby, firme, corajosa. Perfeito. Vou ligar para o administrador para começarmos os trâmites. O telefone tocou. Eu esperava ver o número do administrador, mas na tela apareceu o nome de Adão. Mostrei para Ruby. É seu marido, ou disse, vai atender? Ela respirou fundo e assentiu. Sim. Já é hora de decidir. Passei o celular para ela e saí para a cozinha para não interromper a conversa. Através da parede, ouvi sua voz, baixa, mas firme. Ela já não soava assustada ou indecisa. Me perguntei como Adão reagiria a essa nova versão da esposa dele. Coloquei água para fazer chá e me sentei para esperar. Independentemente da decisão entre Ruby e Adão, eu tinha que me preparar para o que vinha. Bárbara não se renderia facilmente, e agora ela tinha ainda mais a perder, e não só propriedades, mas também sua reputação. Depois de 15 minutos, Ruby entrou na cozinha. Seu rosto estava sereno, quase em paz. E então?
Perguntei, oferecendo-lhe uma xícara de chá. Eu disse a ele que vou alugar o apartamento no Passeio de las Acacias. Que quero viver longe da mãe dele. E que ele tem que escolher ficar comigo e com nosso filho, ou ficar com ela. E o que ele respondeu? No começo gritou. Depois ficou em silêncio. E depois disse que precisava de tempo para pensar ou ela deu um leve sorriso, já é um avanço. Antes, ele simplesmente fazia o que a mãe dele dizia. Assenti, admirando sua força. Também disse a ele que vou voltar a trabalhar ou acrescentou Ruby, e que preciso de um parceiro de vida, não de um filho da mamãe. Valente. Dá medo, admitiu, mas é o certo. Tenho que pensar no bebê. No exemplo que vamos dar a ele. Estávamos terminando o chá quando o interfone tocou novamente. Desta vez, atrás da porta estava Adam. Desarrumado, com os olhos vermelhos e expressão decidida. Preciso falar com Ruby, eu disse, se movendo de um pé para o outro, por favor. Dei passagem e me retirei para o quarto, deixando-os resolverem as coisas em privado. Ouvi suas vozes abafadas através da parede. Às vezes, subiam de tom, outras quase não se ouviam. Não tentei entender, dei-lhes espaço. 1 hora depois, bateram suavemente na porta do quarto. Ao abrir, vi Ruby e Adam, de mãos dadas. Decidimos alugar o apartamento, ou disse Ruby. Juntos. E eu vou procurar um emprego de verdade, ou acrescentou Adam, nada de projetos sem rumo. Olhei para ele com atenção. Havia em seu olhar uma determinação que eu nunca tinha visto. E sua mãe? Perguntei, sem rodeios. Adam fez uma careta. Ela vai se opor, claro. Mas eu tenho que escolher. E escolho minha família. Colocou um braço sobre os ombros de Ruby. Vamos dar certo, ou disse com firmeza, juntos. Assenti, sem esconder minha surpresa. Ao que parecia, Adam realmente era capaz de tomar suas próprias decisões. Mas me perguntava por quanto tempo essa determinação iria durar quando Bárbara começasse a pressioná-lo de verdade. Então eu disse, parabéns pela nova casa. Vamos preparar os papéis. A semana seguinte passou voando entre documentos e preparações. Com Milan, o administrador do prédio, tratamos do contrato de aluguel para Ruby e Adam. Milan era um homem magro, de uns 60 anos, com postura militar. Conhecia bem minha avó e falava dela com um respeito genuíno. Inés era uma mulher muito sábia, eu dizia enquanto preenchia os papéis com sua letra precisa. Lembro quando uns valentões tentaram tomar essa propriedade. Ela não se assustou. Foi direto até o líder e disse algo. E o que ela disse? Não faço ideia, mas depois disso nos deixaram em paz. Minha avó tinha um dom para lidar com as pessoas, eu assenti, lembrando de como ela resolvia conflitos entre vizinhos, inquilinos ou familiares, sempre com calma e dignidade. Seus familiares já se acalmaram? Perguntou Milan, referindo-se claramente a Bárbara e companhia. Por enquanto está tudo tranquilo, eu dei de ombros, mas isso não significa que tenham desistido. Milan soltou um suspiro. Com certeza estão se preparando para voltar à carga. Esse tipo de pessoa não desiste assim tão facilmente. E ele estava certo. Já se passará uma semana desde que Adam e Ruby decidiram viver por conta própria e não houve conflitos abertos, mas eu sentia que Bárbara estava tramando algo. Ela não era do tipo que aceita derrota em silêncio. Enquanto isso, Ruby e Adam começaram a reforma do apartamento no Passeio de las Acacias. Dei dinheiro para os materiais como um presente de boas-vindas antecipado, e eles começaram com entusiasmo. Bem, principalmente Ruby. No começo, Adam estava meio perdido. Nunca havia feito obras por conta própria. Nem martelo eu tenho, confessou, um pouco envergonhado, quando estávamos fazendo a lista de ferramentas. Não tem problema, vamos comprar, o disse Ruby com decisão, já está na hora de você se tornar um homem de verdade. Não havia reproche nas palavras dela, apenas carinho e incentivo. E, para minha surpresa, Adam não se ofendeu. Ao contrário, algo novo apareceu em seu olhar.
Curiosidade, entusiasmo, vontade de aprender. Eu os ajudava com o planejamento. Minha avó me ensinou o básico sobre construção e reformas. Juntos, escolhemos o papel de parede, as tintas, os azulejos do banheiro. Adão, que antes ignorava esses detalhes domésticos, agora folheava catálogos e sites de materiais de construção com verdadeiro interesse. Sabe? Me disse um dia, enquanto avaliávamos o estado do piso, nunca pensei que fosse tão interessante construir seu próprio lar. Melhor do que jogar com criptomoedas, eu não pude evitar uma piada. E mais honesto respondeu, inesperadamente sério, mais real. Nesse mesmo dia, Adão fez algo que me surpreendeu, ligou por conta própria para um conhecido do ramo e contratou a troca das janelas. Sem a ajuda de Rubi, sem minha intervenção. Ele simplesmente fez. Enquanto isso, Rubi começava a relançar seu projeto de floricultura. Joana, a vizinha do ateliê, não só lhe encomendou arranjos florais para seus figurinos teatrais, como também a apresentou ao diretor de um pequeno teatro que estava procurando alguém para criar a cenografia de sua nova peça. Vou ter meu próprio negócio, dizia Rubi, sonhadora, enquanto espalhava os esboços sobre a mesa da minha cozinha, onde ela e Adão estavam morando temporariamente enquanto a reforma durava, primeiro decoração de eventos, e depois, quem sabe, um pequeno ateliê. Nos olhos dela brilhava uma chama que eu nunca tinha visto antes. A gravidez não a impedia, pelo contrário, parecia dar-lhe energia. Ela me contou que o bebê se mexia com força quando ela trabalhava com flores, como se também gostasse da ideia. E Bárbara? Perguntei com cautela uma noite, ela sabe o que estão planejando? Adão e Rubi se olharam. Sim, respondeu finalmente Adão, fui vê-la há 3 dias. Conte-lhe tudo. E como ela reagiu? Primeiro gritou que eu era um traidor, que estava sob sua influência. Eu hesitou um momento, claro, me culpa de tudo. Depois tentou fazer papel de vítima, dizendo que eu ia deixá-la sozinha, que estava me afastando dela na velhice. E então vieram as ameaças e que ia me deserdar. E o que você disse? Eu disse que não preciso da herança dela. Que quero construir minha vida por conta própria. Eu sorriu fracamente, mas ela não acreditou. Disse que eu vou repensar quando o dinheiro acabar. Observei-o atentamente. Adão tinha mudado naquela semana. Ele parecia mais pálido, mais magro, mas também mais maduro. Nos olhos dele, havia uma seriedade nova, desconhecida. E se ela tiver razão? Perguntei sem rodeios. Se as coisas ficarem difíceis, vamos dar um jeito, respondeu com firmeza, consegui um trabalho. Isso sim foi uma surpresa. Onde? Em uma empresa de construção. Por enquanto, estou em período de experiência, no departamento de vendas. Não é grande coisa, mas é um emprego de verdade, com salário fixo e possibilidade de crescer. Rubi o olhava com orgulho. Ele mesmo encontrou a oferta e agendou a entrevista, disse ela, pela primeira vez desde que estamos juntos. Naquela noite, quando foram ao cinema, o primeiro encontro de verdade em mais de um ano, segundo Rubi, fiquei sozinha na cozinha, pensando em como tudo era estranho. Quem diria que uma tentativa de me tirar o apartamento acabaria assim? Adão começava a se tornar um homem independente, Rubi estava revivendo sua carreira, e eu havia ganhado algo parecido com uma família. Inesperada, peculiar, mas, no fim das contas, família. O timbre do telefone interrompeu meus pensamentos. O número era desconhecido. Olá. Raquel. Uma voz masculina, suave, um pouco nervosa, desculpe ligar tão tarde. Me chamo Jacobo. Disseram que você queria falar comigo. Demorei alguns segundos para associar o nome. E então lembrei das fotos no envelope da minha avó. Jacobo, o homem com quem Bárbara teve um romance. Quem te disse? Bárbara, ele disse depois de uma pausa, me ligou hoje. Ela disse que você encontrou umas fotos antigas e que planeja usá-las. Então Bárbara decidiu se adiantar. Jogada interessante. Não estou planejando chantagear ninguém, se é isso que te preocupa, eu respondi calmamente. Então, para que quer essas fotos?
Seu tom estava tenso. Eu não estava procurando por elas. Minha avó me deixou, caso surgissem problemas com a herança. Herança? Ele parecia sinceramente confuso. E o que a herança tem a ver com isso? É uma história longa, eu suspirei, mas, em resumo, Bárbara está tentando me tirar o apartamento e outras propriedades que minha avó me deixou. Para quê? Ela já tem o apartamento dela, uma casa de campo, e... Para Bárbara nunca é o suficiente, eu falei, não conseguindo evitar um tom amargo. Do outro lado da linha houve um longo silêncio. Você a conhecia bem? Perguntei por fim. A conheci e há muito tempo, respondeu Jacobo lentamente, nos conhecemos em um balneário em 87. Eu era estudante de pós-graduação, ela uma jovem casada. Tivemos um romance. Intenso, apaixonado. Eu propus que ela deixasse o marido, que começássemos uma vida juntos. Mas ela não fez isso. Não, sua voz soou carregada de uma tristeza antiga, ela escolheu a estabilidade. O marido era um cientista promissor, tinha um apartamento na cidade, um bom trabalho. E eu? Só mais um estudante. Vocês mantiveram contato depois disso? Por alguns anos. Depois fui trabalhar no exterior. Não voltei até o começo dos anos 2000. Nos reencontramos por acaso em uma conferência. Ela já era outra. Mais dura. Mais calculista. E o filho dela? Perguntei sem rodeios. Jacobo ficou em silêncio. Ela nunca disse claramente. Mas sim, há uma possibilidade de que Adam seja meu filho. As datas batem. Você gostaria de conhecê-lo? Não sei, o admitiu, já passou tanto tempo. Não sei se tenho o direito de invadir a vida dele assim. Conversamos por mais alguns minutos. Jacobo era professor universitário, especialista em literatura. Morava sozinho, nunca se casou. Alguma vez amou Bárbara de verdade. Mas agora isso era apenas uma lembrança distante. O que vai fazer com as fotos? Perguntou no final. Nada, eu respondi, elas ficarão comigo, como backup, caso Bárbara decida levar isso para o tribunal. Mas não tenho intenção de torná-las públicas. Obrigado, sua voz se suavizou bastante, e diga a Adam que... Não, melhor não diga nada a ele. Isso já não é mais meu problema. Depois de desligar, fiquei um bom tempo sem conseguir dormir. Pensava em como a vida é estranha, nas decisões que podem mudar um destino inteiro. Bárbara escolheu a segurança em vez do amor. E acabou vivendo com medo constante de que a verdade fosse revelada. Talvez por isso tentasse controlar tanto Adam. Não o protegendo, mas protegendo o próprio segredo. Na manhã seguinte, o timbre da porta me acordou. Era Milan, ofegante. Raquel, você precisa vir. Disse sem fôlego, na casa do Paseu de las Acacias. Chegaram os agentes judiciais. O quê? Que agentes? Do tribunal. Com uma ordem de penhora. Dizem que vão confiscar a propriedade por dívidas de impostos. Me vesti rapidamente e cruzamos a rua. Na frente da casa do Paseu de las Acacias, havia 2 carros oficiais e vários vizinhos preocupados. 2 homens uniformizados falavam com Joana, que parecia completamente desconcertada. O que está acontecendo? Me aproximei. A senhora é a proprietária? Perguntou um deles. Sim. Raquel Blanco. Aqui ele me entregou um documento, ordem judicial de medidas cautelares, penhora de bens imóveis. Revisei o documento com os olhos. Parecia completamente oficial, selos, assinaturas, referências a artigos legais. Mas algo não estava certo. Um momento eu falei, aqui diz que a demanda foi apresentada pela Receita. Mas nos últimos 5 anos não houve nenhuma notificação sobre impostos. Tudo foi pago pontualmente. Tenho os recibos. Para nós, não explicam quem está fazendo as demandas nem por que o deu de ombros o agente, só cumprimos a ordem judicial. Ordem judicial?
Olhei mais atentamente a data, mas isso foi emitido ontem. Eu não recebi nenhuma convocação, nem notificação sobre audiência. Isso é uma violação do procedimento. O agente franziu a testa. Olha, estamos apenas fazendo o nosso trabalho. E eu respondi com firmeza, agora vou ligar para o meu advogado e depois para o departamento judicial. Por que isso? Agitei o papel, parece uma violação muito séria da lei. Marquei o número de Alonso. Ele atendeu imediatamente, como se já esperasse minha ligação. Já estou sabendo, disse antes que eu pudesse explicar, me avisaram da casa no Passeio de las Acacias. Isso é um absurdo, Raquel. Não houve nenhum julgamento. Já verifiquei. O número do processo que aparece não existe no registro. Então os documentos são falsos? Me custava acreditar no que estava ouvindo. Parece que sim. Peça para eles mostrarem suas identificações. E não assine nada. Já estou indo para aí. Passei o telefone para o agente. Fale com meu advogado. Com relutância, ele pegou o celular. Enquanto falava, sua expressão mudou de segura, passou a preocupada e, por fim, claramente assustada. Sim, entendo. Não, nós só recebemos a ordem de execução. Sim, vamos verificar. Ele me devolveu o telefone com o olhar perdido e se virou para o companheiro. Parece que houve um erro. Precisamos contatar a central. Eles se afastaram para fazer as ligações. Os vizinhos que observavam a cena começaram a se acalmar. Joana se aproximou e apertou minha mão. Muito bem, Raquel. Você manteve a calma. Inés ficaria orgulhosa. Meia hora depois, Alonso chegou, e logo em seguida, um verdadeiro funcionário judicial, enviado pela central após o aviso. Começou uma revisão completa e verificação dos documentos, redação de relatórios, declarações de testemunhas. Ao meio-dia, tudo estava esclarecido. Os supostos agentes eram funcionários de uma empresa de segurança privada, contratados por alguém para montar esse teatro. Os documentos, embora bem feitos, eram falsificações. Se eu não tivesse percebido e não tivesse ligado para o advogado, eles poderiam ter fechado a casa e impedido o acesso dos vizinhos. Seria um caos. Quem você acha que está por trás disso? Perguntou Alonso quando ficamos sozinhos. Faça uma suposição, respondi com um sorriso amargo, Bárbara não vai parar até conseguir o que quer. Isso já ultrapassa todos os limites, ou negou com a cabeça, falsificação de documentos públicos, usurpação de funções, estamos falando de um crime penal. Você vai conseguir provar que foi ela? Difícil. Com certeza fez isso através de intermediários. Mas a tentativa de fraude já está registrada, e isso é o que importa. Quando finalmente terminou toda essa história com os supostos agentes judiciais, voltei para o meu apartamento completamente exausta. Preparei um chá forte, me sentei ao lado da janela e fiquei olhando a casa em frente. Minha casa. A casa da avó. Um lar onde viviam pessoas que confiaram nela e que agora confiavam em mim. Lembrei-me das palavras dela, uma casa deve unir as pessoas, não dividi-las. Hoje, essa casa realmente uniu. Os vizinhos se apoiaram, ajudaram-se, enfrentaram juntos a injustiça. Talvez esse fosse o verdadeiro propósito da minha avó. Não apenas me deixar uma propriedade valiosa, mas transmitir esse espírito de unidade e apoio mútuo. O telefone vibrou. Uma mensagem de Rubi, ficamos sabendo de tudo. Você está bem? Já estamos indo. Trouxemos pizza e algo para os nervos. Sorri. Sim, estava bem. Porque já não estava mais sozinha. Naquela noite, quando Rubi e Adão chegaram com a pizza prometida, nos acomodamos na cozinha e contei tudo o que havia acontecido. A ligação de Jacobo, os falsos agentes judiciais, os documentos falsificados. Adão ouviu em silêncio, com a testa franzida, e nos seus olhos apareceu uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de vergonha e determinação. Isso foi coisa da minha mãe, eu disse quando terminei, não tenho dúvidas.
Ela me ligou hoje de manhã, falando em código. Que logo tudo mudaria, que eu me arrependeria das minhas decisões. Ela não vai parar, eu suspirei, pelo menos não agora. Precisamos fazer algo. Ruby colocou a mão sobre a barriga, como se estivesse protegendo o bebê de tudo isso. Isso já ultrapassou todos os limites. Adão olhava em silêncio pela janela, enquanto o pôr do sol caía sobre a cidade. De repente, ele se levantou com os ombros retos e olhar decidido. Vou falar com ela. De verdade. Sozinho. Você tem certeza? Perguntou Ruby, preocupada. Ela vai te manipular, vai te pressionar. Já não sou mais aquele garoto que ela podia controlar, respondeu Adão, com uma firmeza que nos surpreendeu. Acabou o circo. Ruby e eu nos trocamos olhares. Nunca o havíamos visto tão decidido. Está bem, eu assenti, mas não mostre todas as suas cartas. E... Hesitei um segundo. Tem algo mais que você precisa saber. O quê? Olhei para Ruby, buscando apoio. Ela assentiu com um gesto quase imperceptível. Tem a ver com o seu pai, eu comecei com cuidado. O que tem a ver com ele? Adão se tendeu, ele morreu há 10 anos. Eu me refiro a, pode ser que o homem que você achou que fosse seu pai não fosse biologicamente. O quarto ficou preenchido por um silêncio denso. Adão me olhou como se eu estivesse falando em uma língua que ele não entendia. O quê? O que você está dizendo? Eu contei a ele sobre as fotos, a carta, a conversa com Jacobo. Tentei explicar o mais delicadamente possível, mas a verdade foi um golpe forte. À medida que falava, o rosto de Adão foi ficando cada vez mais pálido. Isso não pode ser verdade, eu disse, finalmente, com a voz quebrada. Minha mãe nunca. Adão interveio. Ruby suavemente, segurando sua mão. Todos cometemos erros. E todos temos o direito de... De quê? Ele retirou a mão bruscamente. De mentir? De me esconder isso durante 30 anos? Ele se levantou e começou a andar pela cozinha, de um lado para o outro, como um animal preso. Se for verdade. Se esse Jacobo for realmente meu pai, por que ela nunca me disse? Por que esconder isso? Talvez ela tivesse medo, ou disse, medo do que os outros iam pensar, de perder sua posição. Naquela época, os divórcios não eram bem vistos. E ter um filho fora do casamento. E ele? Ele sabe? Adão parou e me olhou com uma mistura de raiva e confusão. Ele suspeita, eu respondi com honestidade, mas nunca teve certeza. Sua mãe nunca deixou isso claro. Adão se deixou cair na cadeira e cobriu a cabeça com as mãos. Toda a vida o murmurou, toda a vida dizendo que o mais importante era a honestidade, os princípios, a tradição. E enquanto isso... Ruby se aproximou e o abraçou pelos ombros. Nada disso muda quem você é, Adão. Você continua sendo você. E o bebê e eu te amamos pelo que você é, não por quem são seus pais. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam cheios de lágrimas. Eu preciso saber a verdade, eu disse em voz baixa, toda a verdade. E quero ouvi-la dizer isso. Amanhã, eu disse Ruby com firmeza, hoje você está muito abalado. Todos nós precisamos descansar e pensar com clareza. Adão ligou para sua mãe e combinou de se encontrar com ela no dia seguinte. Ficamos um pouco mais, conversando sobre como abordar a conversa, e depois Adão e Ruby foram para o quarto de hóspedes. Eu fiquei na cozinha, sozinha com meus pensamentos. Sentia uma mistura estranha de emoções. Por um lado, me doía ser a causa de tanta agitação. Mas, por outro, parecia que finalmente tudo estava caminhando para uma resolução. Como se uma ferida que estava há anos supurando, finalmente estivesse prestes a se abrir para sarar. Daria dor, sim. Mas depois viria o alívio. Na manhã seguinte, Adão estava concentrado e firme. Vestiu o melhor terno. Não o elegante e chamativo que costumava usar, mas um azul escuro, sóbrio, que lhe dava um ar mais adulto e sério. Você tem certeza que quer ir sozinho? Perguntou Ruby enquanto o acompanhava até a porta. Tenho certeza, ele lhe deu um beijo,
é uma conversa que eu preciso ter sozinho. Quando ele saiu, Ruby me confessou que estava nervosa. Bárbara é uma mulher forte, eu disse, ela controlou Adam a vida toda. Não sei se ele vai conseguir enfrentá-la de verdade. Ele mudou, respondi, nessas 2 semanas ele se transformou em outro homem. Sim, mas... Ruby mexia na ponta de sua trança, inquieta, me dá medo que ela volte a dominá-lo, que saiba exatamente onde mais dói. Para tentar distrair a mente, começamos a fazer tarefas. Eu estava organizando os papéis da minha avó, recibos, contratos, tudo o que ainda precisava ser classificado. Ruby estava trabalhando em alguns esboços de arranjos florais para o teatro. O tempo passava, e não tínhamos notícias de Adam. E se eu ligar para ele? Disse Ruby, já impaciente, quase às 2 da tarde. Vamos esperar mais um pouco, ou sugeri, uma conversa assim pode demorar. Mas às 3, já nenhuma de nós conseguia ficar parada. Ruby ligou para o número de Adam, mas o telefone estava desligado. Ela deixou uma mensagem e começou a andar de um lado para o outro pela casa, espiando pela janela. Algo não está certo, eu disse, eu sinto isso. Precisamos ir atrás dele. Onde? Na casa da Bárbara. Eu sei o endereço. Eu hesitei. Por um lado, Adam tinha deixado claro que queria resolver isso sozinho. Mas por outro lado, Ruby estava visivelmente angustiada, e no estado dela não era bom ela ficar tão nervosa. Ok, eu concordei, vamos. Afinal, não custa nada só darmos uma olhada. Chamamos um táxi, em meia hora, chegamos à casa de Bárbara, um edifício imponente em uma área exclusiva da cidade. Subimos até o 5º andar e tocamos a campainha. Uma mulher mais velha, com uma expressão desagradável, nos atendeu. A senhora não recebe visitas, eu disse secamente, tentando fechar a porta. Espere, o Ruby segurou a porta com a mão, estamos procurando por Adam. Ele deve estar aqui. Aqui não tem nenhum Adam, franziu a testa a mulher, e ele não esteve aqui hoje. Como não? Ruby ficou pálida, ele saiu de manhã para ver a mãe. Bárbara esteve sozinha o dia todo. Está com enxaqueca e não quer ver ninguém. Tentou fechar a porta novamente. Precisamos falar com ela, eu disse com firmeza, é sobre o filho dela. Patrícia, quem são? Ouviu-se a voz de Bárbara do interior do apartamento. É Ruby e outra mulher, respondeu a empregada, dizem que vieram por Adam. Ouviram-se passos, e Bárbara apareceu no corredor. Estava com um roupão de seda, penteada e maquiada perfeitamente. Para alguém com enxaqueca, ela parecia estar arrumada demais. Você? Me lançou um olhar de desprezo, e você? Olhando para Ruby, o que querem? Onde está Adam? Perguntou Ruby, direta ao ponto, ele veio te ver hoje. A mim? Fingiu surpresa, essa é a primeira vez que ouço isso. Não combinamos nada. Ele te ligou ontem à noite, eu insistiu Ruby, e você aceitou vê-lo hoje às 11. Isso não é verdade, eu cortou Bárbara, meu filho não me ligou. E, mesmo que tivesse feito isso, eu não queria vê-lo. Não depois de trair sua própria mãe por... Lançou um olhar de desprezo para Ruby, por isso. Ruby estremeceu, como se tivesse levado um tapa. Você está mentindo, eu disse em voz baixa, ele falou com você. Eu estava lá, eu ouvi. Vai saber o que você acha que ouviu, menina, o zombou Bárbara, com o seu estado, já está começando a ter alucinações. Senti a raiva subindo dentro de mim. Chega, Bárbara. Onde está Adam? Se você fez algo a ele, o que eu poderia fazer ao meu próprio filho? Levantou as sobrancelhas, não fale bobagens, Raquel. Você perdeu a razão com essa história de herança. Então por que o telefone dele está desligado? Perguntou Ruby, mostrando o celular, por que ele não responde às mensagens? Não faço ideia, eu deu de ombros, talvez ele finalmente tenha entrado em razão e ido dar uma volta. Longe das más influências. Nos olhos dela passou algo estranho. Sua expressão não combinava com suas palavras.
Eu sabia que ela não estava dizendo a verdade. Pelo menos, não toda. Vamos procurá-lo, disse com voz firme, e se descobrirmos que você tem algo a ver com o sumiço dele? Sumiço? Bárbara levantou os braços de forma dramática. Que espetáculo! Um homem adulto não responde por algumas horas e já o dão como desaparecido. Pode ser que a bateria dele tenha acabado. Ou que tenha se encontrado com alguém. Ou simplesmente quis um tempo para si. Adam não é assim, respondeu Ruby, ele teria nos avisado. Você o conhece tão bem assim? Respondeu Bárbara com um sorriso venenoso, vocês só estão casados há 2 anos. Eu o criei durante 30. Acredite, ele é capaz de muitas coisas. Nós vamos embora, eu disse, pegando a mão de Ruby, que estava muito pálida, mas vamos encontrar Adam. E se você souber de algo? Não sei de nada, eu disse Bárbara, com firmeza, e aconselho que não me perturbem mais. Tenho contatos suficientes para causar problemas a vocês. Problemas reais, não essas fantasias de desaparecimentos que inventaram. Ela fechou a porta bem na nossa frente. Descemos pelo elevador e saímos para a rua. Ruby parecia completamente exausta. Ela sabe onde ele está, eu disse, convicta, eu sei. Algo não está certo. Adam nunca desapareceria sem me avisar. Eu acredito em você, eu apertei a mão dela, vamos pensar para onde ele pode ter ido. Sentamos em um banco do parque em frente ao prédio e começamos a considerar as possibilidades. Amigos? Mas Adam não tinha amigos próximos, só contatos de trabalho, com os quais quase não falava ultimamente. Parentes? Só uma tia nas redondezas, que ele via de poucos em poucos anos. O trabalho? Ele tinha acabado de começar, nem sequer teve seu primeiro dia oficial. Talvez ele tenha ido ver a mãe, mas ela não o recebeu e ele decidiu esperar em algum lugar, eu sugeri, talvez numa cafeteria, num parque. Pode ser, o Ruby parecia pensativa, mas então por que ele está com o telefone desligado? Ele sabe que eu ficaria preocupada. Nesse momento, o celular de Ruby tocou. Número desconhecido. Ela atendeu imediatamente. Adam. Ouviu por alguns segundos. Sua expressão passou de esperança para confusão, depois para pânico. Sim, sou eu. Como? O que aconteceu? Se tapou a boca com a mão. Que hospital? Quando desligou, parecia prestes a desmaiar. Adam está no hospital, sussurrou, um carro o atropelou ao atravessar a rua, não muito longe daqui. Foi por volta do meio-dia. É grave? Senti um arrepio percorrer minha espinha. Ele tem uma concussão, a perna quebrada, contusões. Está inconsciente. Ou estava. A enfermeira que ligou encontrou meu número no celular dele. Vamos já, eu levantei a mão para chamar um táxi. Durante todo o trajeto, Ruby não disse uma palavra. Ela apertava a minha mão com força. Havia a mexer os lábios em silêncio. Talvez rezasse, talvez falasse com o bebê, tentando acalmá-lo. Ou tentando se acalmar. Na emergência, nos recebeu uma enfermeira jovem, com cara cansada, mas simpática. São da família Dugrau? Perguntou. Sou a esposa dele, eu disse Ruby, dando um passo à frente. Como ele está? Estável, respondeu, ele recuperou a consciência há 1 hora. Tem uma concussão, fratura na fíbula e múltiplas contusões. Mas não há risco de vida. Podemos vê-lo? Só por 5 minutos. Ele está muito fraco. Nos levaram à sala de cuidados intensivos. Adam estava deitado, pálido, com a cabeça enfaixada e uma perna engessada. Quando me viu, sorriu fracamente. Oi, sussurrou, desculpa por te assustar. Ruby se aproximou rapidamente e tomou a mão dele com cuidado. O que aconteceu? Quem fez isso com você? Eu não vi, o disse com dificuldade, saí de casa da minha mãe alterado. Não prestei atenção no carro. Acho que era uma SUV preta. Você conversou com ela? Perguntei em voz baixa, me aproximando.
Sinho fechou os olhos, ela negou tudo. Disse que era uma calúnia, que eu não tinha direito de duvidar. Me mostrou cartas antigas do meu pai. Ou do que eu pensava que fosse. Depois discutimos. Eu disse que queria fazer um exame de DNA. Ela surtou. Me gritou que eu era um traidor, que não era seu filho se pensasse assim sobre ela. Eu fui embora. Estava acabado. E você foi atropelado, disse Ruby, fechando os olhos. Sim, quase na hora. Estava atravessando a rua e... franziu a testa, como se lembrasse de algo, sabe? Por um momento pensei que o carro, e como se tivesse sido de propósito. Justo naquele momento, a enfermeira entrou novamente. Acabou o tempo, disse com firmeza, o paciente precisa descansar. Só mais um minuto, implorou Ruby, por favor. A enfermeira assentiu relutante e saiu. Escute, o Ruby se inclinou para Dan, sua mãe disse que você não foi vê-la hoje. Que nem tinham combinado nada. O quê? Adam tentou se levantar, mas fez uma careta de dor. Nós conversamos quase 2 horas. Ela estava em casa, sem dúvida. Ela nega tudo ou balanceia a cabeça, diz que não havia motivo para nos preocuparmos, que estamos inventando isso. Adam fechou os olhos. Já entendi, sussurrou, então ela decidiu negar tudo. Apostou tudo ou nada. Adam, eu toquei suavemente sua mão. Você disse que achou que o atropelamento foi intencional? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então abriu os olhos e me olhou com seriedade. Parece que quem estava dirigindo era o motorista da minha mãe. Mas não tenho certeza. Tudo aconteceu tão rápido. Ruby e eu nos olhamos. Será que Bárbara seria capaz de algo assim? Mandar atropelar o próprio filho para... e o quê? Silenciá-lo? Assustá-lo? Mandar uma mensagem para nós? Não vamos sair daqui, eu disse Ruby com decisão, eu vou ficar com você no hospital. Não, o Adam negou com a cabeça, você não pode. O bebê. Vai para casa, descanse. Volta amanhã. Ele se virou para mim. Raquel, cuide dela, tá? A enfermeira apareceu novamente na porta, dessa vez com um tom mais firme. Acabou o tempo. O paciente precisa descansar. Nos despedimos de Adam e saímos do quarto. Ruby estava pálida, mas se mantinha forte. Você acha que foi ela? Me perguntou quando saímos do hospital. Bárbara mandou atropelá-lo? Não sei, eu respondi com sinceridade, é difícil acreditar que alguém possa fazer isso com o próprio filho. Mas se for verdade... Ruby se abraçou, como se de repente estivesse com frio, embora o dia ainda estivesse ameno. Se realmente foi ela, e o que vamos fazer? Primeiro, vamos à polícia, eu disse, contar sobre o atropelamento, dizer que Adam acha que viu o motorista de Bárbara. Deixem investigarem. Ela vai negar tudo, o Ruby deu uma risada amarga, e vai sair impune, como sempre. Não precisa ser assim, eu tirei o celular, tem câmeras por toda a cidade. Se o atropelamento foi filmado, se a placa do carro aparecer. E você acha que ela não pensou nisso? Talvez sim. Mas ainda assim temos que tentar. Fomos à delegacia e registramos a denúncia. O policial de plantão nos ouviu com uma expressão entediada, anotou e prometeu que tomariam providências. Estava claro que o nosso caso não interessava muito a ele. De volta a casa, Ruby estava completamente exausta. Convoquei-a a comer algo e se deitar para descansar. Eu fiquei ao lado da janela, observando como o dia se apagava sobre a cidade. Os pensamentos não me deixavam em paz. Se Bárbara foi longe o suficiente para mandar atropelar Adam, isso significava que ela não tinha limites. Que era perigosa. Para Adam, para Ruby, para mim. Para o bebê que ainda não havia nascido. E o que se faz com alguém assim? Fui até o aparador, abri a gaveta de cima e tirei a pasta da minha avó com os documentos comprometedores sobre Bárbara. Será que agora era o momento de usar essa carta? Ou isso só pioraria as coisas? O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos.
Era um número desconhecido. Olá. Raquel. Uma voz masculina, vagamente familiar, sou Jacobo. Conversamos há alguns dias. Sim, me lembro, fiquei alerta, aconteceu algo? Bárbara me ligou. Está, e estranha. Disse coisas sobre Adão, sobre um acidente. Achei que você poderia me esclarecer algo. Adão foi atropelado, respondi, está no hospital. E achamos que talvez não tenha sido um acidente. Fez-se um silêncio denso do outro lado da linha. Você está insinuando que... Jacobo não terminou a frase. Não estou afirmando nada. Mas Adão achou ter visto o motorista de Bárbara ao volante. Meu Deus! Sussurrou Jacobo, até onde ela foi? Você sabe onde ela está agora? Imagino que em casa. Quando me ligou, disse que se trancou e não deixava ninguém entrar. Falava coisas estranhas e que todos a tinham traído, que não podia confiar em ninguém, que ia resolver tudo sozinha. Um arrepio percorreu minha espinha. O que você quer dizer com isso? Não sei, o confessou, mas não parecia bom. Achei que você deveria saber. Só por precaução. Obrigada por avisar. E outra coisa, o Jacobo hesitou, gostaria de visitar Adão, se for possível. Acho que sim, o admiti, surpresa, você vai contar a verdade a ele? Não sei, o repetiu, mas preciso vê-lo. Mesmo que de longe. Só para saber que ele está bem. Venha amanhã ao Hospital Geral. As visitas são das 2 às 5. Obrigado, sua voz tremia, e cuidem-se. Todos vocês. Bárbara agora não está bem. Desliguei e fiquei pensando. O que ele queria dizer com o resolver tudo? O que mais ela poderia estar planejando? Fui até a porta do quarto de hóspedes e a entreabri. Rubi estava dormindo profundamente, com a mão sobre a barriga, como se estivesse protegendo o bebê até nos sonhos. Fechei a porta com cuidado e voltei para a cozinha. O que quer que Bárbara estivesse tramando, eu precisaria estar preparada. Por todos eles. Amanhã começou com uma ligação cedo de Alonso. As notícias não eram boas. Bárbara havia apresentado 3 processos ao mesmo tempo, um para anular o testamento de Inés, para me declarar herdeira desleal e para tirar a guarda de Adão e Rubi, e mesmo com o bebê ainda não nascido. É um absurdo jurídico, me garantiu o advogado, mas ela acompanhou a denúncia com um laudo de um psiquiatra amigo dela, que afirma que Rubi não tem condições de criar um filho. E já marcaram a audiência para a próxima semana. Tão rápido? Fiquei surpresa. Ela tem contatos. A juíza é uma velha amiga de Bárbara. Fomos ao hospital com Rubi para visitar Adão, mas nos deparamos com uma surpresa desagradável. Na entrada da UTI, um segurança nos bloqueou a passagem. O paciente está grave, eu disse, as visitas estão restritas por orientação médica. Felizmente, uma enfermeira conhecida nos fez um sinal discreto e se aproximou para nos explicar o que estava acontecendo. Naquela mesma manhã, Bárbara havia chegado com um funcionário importante do Departamento de Saúde. Logo depois, foi emitida uma ordem para que apenas a mãe pudesse visitar Adão. Ele está muito alterado, nos disse a enfermeira, entregando uma nota escrita por ele. Minha mãe conseguiu uma tutela temporária sobre mim, como se eu estivesse incapacitado pelo golpe. É absurdo, mas ela tem contatos. Quer me transferir para uma clínica particular. Não deixe que ela faça isso. Acho que ela planeja usar tudo isso para ficar com o bebê. Lembre-se de que te amo e estou totalmente consciente. Tenha cuidado. Decidimos agir imediatamente. Através de uma conhecida da amiga da minha avó, conseguimos entrar em contato com o professor Salcedo, um neurologista renomado, impossível de ser subornado ou intimidado. Estarei no hospital em 1 hora, prometeu, e se o Adão estiver bem, vou redigir um relatório que nenhum tutor legal poderá contestar. No hospital, tivemos que enfrentar a resistência da administração, mas quando o prestigiado professor chegou, todas as portas se abriram. Salcedo examinou Adão com todos os detalhes, na presença do diretor médico, e emitiu um relatório claro e contundente.
Posso afirmar com total responsabilidade que o paciente está completamente orientado, com pensamento lógico intacto e memória preservada. A concussão foi leve e não afetou suas funções mentais. Não há razão médica para que ele permaneça sob tutela. O diretor médico não parecia contente, mas não podia contrariar a autoridade do professor. Ruby expressou sua intenção de levar Adam para casa e iniciou o processo de alta médica. Justo quando estávamos saindo do hospital, Bárbara apareceu na porta. Para onde acham que vão? Nos cortou o caminho, Adam deve ficar hospitalizado. Como sua tutora legal, eu proíbo. Isso não tem mais validade. Ruby estendeu o relatório do professor. Aqui está o documento que confirma que Adam está perfeitamente capacitado e não precisa de tutela. Isso é falso. Protestou Bárbara, meu filho sofreu um acidente grave, precisa de repouso. Chega de mentiras, mãe, eu disse Adam com calma, você passou a vida toda mentindo para mim. Sobre meu pai. Sobre seus princípios. Sobre tudo. Do que você está falando? Bárbara ficou pálida. Do meu verdadeiro pai. Jacobo. O homem com quem você teve um caso em 87. O homem que talvez seja meu pai biológico, e do qual você me escondeu toda a verdade durante anos. Bárbara ficou paralisada, e então se deixou cair lentamente em um banco. Você não deveria ter descoberto ou murmurou, nunca. Foi um erro da juventude. Então é verdade? Não sou filho do Roberto? Não sei, eu cobri o rosto com as mãos, nunca fiz o exame. Não queria saber a verdade. Naquele momento, o nosso táxi chegou. Adam se endireitou, apoiado em sua muleta. Adeus, mãe. Não quero mais mentiras, nem manipulações. Vou viver a minha vida e criar o meu filho do jeito que eu achar certo. Adam, não vá. Você é tudo o que eu tenho. Não, mãe. Não sou tudo o que você tem. Sou uma pessoa. Com a minha própria vida, com a minha própria família. E já está na hora de você entender isso. Subimos no táxi e fomos embora, deixando Bárbara sentada na frente das portas do hospital. Você está bem? Sussurrou Ruby, segurando a mão de Adam. Não sei, eu respondeu com sinceridade, mas pela primeira vez em 30 anos tomei uma decisão por mim mesmo. E isso me faz sentir livre. Ao chegar no meu apartamento, percebi de repente que o ciclo havia se fechado. Exatamente 2 semanas haviam se passado desde que Bárbara me disse que eu tinha 14 dias para deixar a minha casa. Às vezes, o destino tem um senso de humor bem irônico. 6 meses se passaram. O outono estava indo embora lentamente, dando lugar aos primeiros frios. As folhas dos bordos no pátio da casa de passeio de Las Acacias caíam, cobrindo o chão com um tapete colorido. Eu estava de pé ao lado da janela do meu apartamento, observando como as luzes acendiam no prédio em frente. Nos últimos meses, isso havia se tornado o meu ritual, receber o entardecer observando a casa que minha avó me confiou. O apartamento no 2º andar, com a janela grande que dava para o parque, agora estava completamente diferente. Adam e Ruby terminaram a reforma no final do verão, pouco antes do nascimento do pequeno Ivan. Um menino forte, de olhos claros e atentos. Transformaram completamente o espaço. Paredes luminosas, grandes janelas sem cortinas pesadas, pisos de madeira restaurados com verniz fosco. No quarto do bebê, cores do céu e do mar, um berço de madeira feito sob medida e uma poltrona onde Ruby amamentava o menino. O som da campainha interrompeu meus pensamentos. Na porta estava Joana com uma grande caixa nas mãos. Raquel, querida, eu disse ela, trouxe um bolo. Acabou de sair do forno, com cogumelos. Como a sua avó gostava. Recebi o presente com gratidão. Você vai ver o bebê? Perguntou Joana. Eu também vou. Trouxe um chocalho feito por mim para o Ivan, com pedaços de tecido. Claro, agora me aqueço e vamos. Entramos juntas na casa de passeio de Las Acacias. No hall, o cheiro de tinta fresca estava no ar.
A reforma do prédio havia acabado há pouco, pisos novos, grades restauradas, os antigos espelhos de moldura talhada colocados novamente no lugar. Tudo isso dava ao local uma atmosfera especial de dignidade não ostentosa, mas acolhedora e familiar. No segundo andar, Adão nos recebeu. Mais maduro, com uma barba curta e bem cuidada, onde já apareciam os primeiros fios de cabelo grisalho. A bengala fazia tempo que não era necessária, embora nos dias úmidos a perna ainda lhe causasse desconforto. Entrem, nos disse com gentileza, Ivan acabou de dormir, mas Rubi ficará feliz em ver vocês. O apartamento estava cheio de aromas de confeitaria e daquela sensação de lar. Rubi estava sentada em uma poltrona perto da janela, preparando flores para uma nova composição. Ao nos ver, ela se levantou e nos abraçou. A maternidade a embelezou ainda mais. Não com aquela beleza artificial de revista, mas com uma luz interior, serena e profunda. Que alegria que vocês vieram, sorriu, estou terminando um pedido para o teatro, e depois pensava em tomar um chá. Ivan vai acordar logo. Nos acomodamos na cozinha, onde o moderno convivia com o antigo, de eletrodomésticos atuais ao lado de um aparador restaurado que conservava a história do lugar. Adão preparou o chá em uma chaleira de porcelana que eu havia dado de presente para a mudança, e começamos a conversar tranquilamente. E o trabalho, Adão? Perguntou Joana, está gostando? Muito. Assentiu com entusiasmo sincero, nunca imaginei que o mundo da construção fosse tão interessante. Agora estamos restaurando prédios antigos no centro. Devolvemos seu aspecto histórico, mas com todas as comodidades modernas. E os chefes? Não te incomodam? Perguntei, lembrando o quão difícil foi para ele se adaptar a uma estrutura depois de anos trabalhando por conta própria. Às vezes, claro, sorriu Adão, mas tenho uma equipe excelente. E estou aprendendo muito. Na verdade, o diretor insinuou que, para o Natal, eu poderia receber uma promoção. Eles me deixariam coordenar o meu próprio grupo. Isso é fantástico, disse, genuinamente feliz. Comentamos as últimas novidades. As composições florais de Rubi haviam feito tanto sucesso no teatro que lhe ofereceram o cargo de responsável por todas as produções da nova temporada. A Joana pediram para desenhar o figurino de um filme de época. E na Casa do Lago, finalmente terminaram a reforma completa, então agora podíamos passar lá nos fins de semana. E você, Raquel? Como vai o seu novo projeto? Perguntou Rubi. Vai bem, eu sorri, a empresa de catering está crescendo. Agora não fazemos só eventos corporativos, mas também casamentos, aniversários. E além disso, contratei 2 novos jovens do Instituto Culinário. Eles são muito talentosos, só precisam de uma oportunidade. Como a sua avó, disse Adão, ela também sempre dava oportunidades às pessoas. Assenti, sentindo uma onda de gratidão por Inês. Ela me ensinou o mais importante, em ver as pessoas como um fim, não como um meio. Ajudar não por interesse, mas porque não ajudar seria injusto. Do quarto veio um choro suave. Ivan tinha acordado. Rubi se levantou, mas Adão se adiantou. Eu vou. Fique tranquila. 1 minuto depois, ele voltou com o bebê nos braços. Ivan, sonolento e quentinho, observava todos com curiosidade. No seu rostinho, vi traços de ambos os pais, mas também algo próprio, único. Mas que fofura! Exclamou Joana, um verdadeiro homenzinho em formação. Sim, já começa a mostrar personalidade, eu disse Adão com orgulho, teimoso, curioso. O observava enquanto segurava seu filho. Com cuidado, mas com segurança. Falava com calma, com respeito. E não pude deixar de pensar o quanto ele era diferente agora, comparado ao homem caprichoso e imaturo de apenas 6 meses atrás. A paternidade despertou nele algo autêntico, profundo. Quando Rubi pegou Ivan para alimentá-lo, Adão e eu saímos para a pequena varanda. Embora ele tivesse parado de fumar com o nascimento do bebê, às vezes se permitia um cigarro. Para falar de verdade, como ele dizia. Sabe? Disse, olhando para a cidade ao entardecer, há pouco tempo me encontrei com Jacobo. Sério?
Eu me surpreendi. Depois do que aconteceu no hospital, não sabia se eles tinham se reencontrado. Sim. Fomos ao Museu de Arte, depois tomamos algo em um café. Falamos sobre literatura, sobre a vida. Ele é uma pessoa interessante. E, curiosamente, nos parecemos bastante. Fizeram o exame de DNA? Perguntei com cautela. Sim, o Adam assentiu, ele é meu pai biológico. Agora é oficial. E como você se sente? Estranho ou sorriu, mas bem. Como se tivesse encontrado uma parte de mim que estava faltando. Ele sempre suspeitou disso, mas nunca interferiu na minha vida. Respeitou a decisão da minha mãe. E ela? Você conversou com Bárbara? O rosto de Adam ficou sério. Ela me ligou várias vezes. Primeiro ameaçando, depois chorando, pedindo desculpas. E um mês atrás recebi uma carta. Uma carta de verdade, em papel. Ele tirou um envelope do bolso. Aqui está. Quer ler? Peguei a carta e cuidadosamente abri a folha dobrada. Querido Adam, me perdoe por tudo. Pelas mentiras, por tentar controlar você, por querer direcionar sua vida. Eu pensava que estava fazendo isso por amor, mas agora entendo que era medo. Medo de perder você. Medo de você descobrir a verdade. Medo de ficar sozinha. Eu me enrolei tanto nas minhas próprias mentiras que comecei a acreditá-las. E só agora, ao ficar realmente sozinha, começo a ver o dano que causei. A você, a mim mesma, a todos ao meu redor. Não peço perdão. Sei que não mereço. Só quero que saiba que me arrependo. E estarei aqui, esperando, se algum dia você quiser falar. Com amor, mamãe. Devolvi a carta a Adam. Você respondeu? Ainda não, ou ele disse, guardando a folha com cuidado no envelope, porque não são apenas palavras. É uma decisão que afetará todos, o Rubi, Ivan, nossa família. E o que você vai decidir? Não sei, eu respondeu com sinceridade, mas agora não tenho medo de tomar decisões. Já não tenho medo de assumir a responsabilidade. E isso já é muito. Voltamos para dentro. Rubi estava terminando de alimentar Ivan, que dormia satisfeito. Joana estava contando uma anedota engraçada sobre o diretor do teatro. Pela janela entrava a luz prateada da lua cheia, envolvendo o cômodo com seu brilho suave. Vocês vão ficar para o jantar? Perguntou Rubi. Preparei uma lasanha. Aceitei com prazer. Eu adorava essas noites em família, cheias de calor e tranquilidade. Gostava de ver como Rubi florescia, como Adam se fortalecia, como Ivan crescia. Durante o jantar, falamos sobre projetos futuros. Rubi sonhava em abrir um pequeno estúdio de flores na casa. Havia um quarto livre no andar de baixo, perfeito para isso. Adam falava sobre se aventurar mais tarde em projetos próprios, restauração de edifícios históricos, respeitando sua essência. E você, Raquel? Me perguntou Adam, quais são seus planos? Fiquei pensativa. Os últimos meses foram cheios de coisas. Vai ajudar essa família jovem, fazer o negócio crescer, resolver a questão do testamento. Alonso ganhou o processo de maneira impecável, e todas as reclamações de Bárbara foram rejeitadas. A casa do lago estava restaurada e pronta para receber visitantes. Acho que quero seguir o legado da minha avó, finalmente disse, não apenas conservar essas casas, mas dar-lhes vida. Criar espaços onde as pessoas se sintam bem. Onde se valorize a história, a cultura, a ajuda mútua. Essa é uma ideia genial, animou-se Adam, eu poderia cuidar da parte técnica. Já tenho contatos com bons restauradores. E eu poderia decorar os espaços, acrescentou Rubi, deixar mais acolhedores, mais bonitos. Assim, no meio do jantar, nasceu um novo projeto, Casas com História. Decidimos começar com a de Paseo de las Acacias. Restaurar a fachada, recuperar os detalhes antigos e montar um pequeno estúdio musical no porão para as crianças do bairro.
Depois viria a Casa do Lago, que seria uma residência de verão para artistas, escritores, músicos, onde poderiam viver e criar rodeados de natureza. Inés ficaria feliz, disse Joana, ao se despedir na porta. Ela sempre dizia que um verdadeiro lar não é apenas paredes, mas as pessoas que criam algo juntas. Sim, eu assenti, como sempre, ela estava certa. Ao cruzar a rua em direção ao meu apartamento, parei no meio do caminho e olhei para a casa das colunas brancas. As janelas iluminadas, as risadas suaves escapando por uma janela entreaberta. A casa continuava viva, digna e tranquila, como sempre esteve durante tantas décadas. Lembrei do dia em que Bárbara veio me expulsar do apartamento. Você tem 2 semanas para arrumar as malas, ela disse com aquele sorriso venenoso. 2 semanas que mudaram tudo. 2 semanas que nos obrigaram a escolher seguir da mesma forma ou mudar, viver no passado ou olhar para o futuro, destruir ou construir. Na manhã seguinte, acordei cedo. Lá fora, caía a primeira neve. Leve, quase imperceptível, cobria a cidade com um manto branco, suavizando as formas, escondendo as imperfeições, desenhando um mundo novo, limpo. Abri a janela e estendi a mão. Os flocos derretiam ao tocar minha pele, mas o frio era agradável. Como um lembrete, a vida continua, muda, se renova. Sobre a mesa estava o velho álbum de fotos que eu havia revisado na noite anterior. Minha avó na juventude. Linda, elegante, com olhos inteligentes e um sorriso sereno. Meu avô ao lado, com uniforme militar. Meus pais, muito jovens, felizes, de mãos dadas em meio a um jardim florido. Eu mesma, uma menina com tranças, sentada no colo da minha avó. E uma foto nova, tirada há apenas uma semana. Eu, Adã, Rubi com Ivan nos braços, Joana e outros vizinhos da casa, todos juntos em frente ao portal recém-restaurado. Uma nova família. Não de sangue, mas de espírito, de escolha, de valores e sonhos compartilhados. Fechei o álbum e sorri. Minha avó não me deixou só casas. Ela me deixou um exemplo de como viver com dignidade, como construir relações, como criar em vez de destruir. E farei o meu melhor para estar à altura desse legado. O telefone vibrou com uma mensagem de Rubi: um bom dia. Você está vendo a neve? Ivan e eu também. Venha tomar café, tem panquecas. Vamos planejar o Natal. Sorri e comecei a me vestir. Um novo dia me aguardava, com novos planos, novos sonhos. E eu estava pronta para vivê-los. Se você gostou da história, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso nos motiva a continuar criando novas histórias todos os dias. Cuide-se e seja feliz.